Hernandes Dias Lopes, Intervenções de Deus na História, capítulo 2, A Igreja no Poder. A Igreja do Senhor Jesus jamais pôde ser destruída por causa da perseguição. Um dos pais da Igreja, Tertuliano, disse que o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Nunca, em lugar nenhum, a Igreja de Deus foi destruída por causa da perseguição. Nunca. Quanto mais se persegue a Igreja, tanto mais ela cresce. Dessa maneira, o ano 311 representa uma guinada completa no rumo dos acontecimentos. Porque, em 311, o imperador Constantino, numa experiência mística que teve em uma batalha, viu um sinal no céu. Ele viu, segundo o entendimento dele, uma cruz nas nuvens com a seguinte inscrição: com este sinal vencerás. Então, mandou imprimir nos escudos e nas vestes de seus soldados o sinal da cruz. Como venceu aquela batalha sobre a Ponte Milvio, ele se declarou cristão e no ano 313, pelo Edito de Milão, cessou a perseguição à Igreja. Esta passou de perseguida à religião oficial do Império Romano. Coisas positivas aconteceram. A primeira delas é que a Igreja deixou de ser perseguida. A segunda coisa positiva é a devolução dos bens confiscados dos cristãos. Os cristãos que se reuniam clandestinamente em casas e nas catacumbas de Roma, agora podiam se reunir publicamente e o próprio Estado começa a construir grandes templos para a reunião dos cristãos. Porém, a contrapartida dramática e bastante negativa é que agora a porta de entrada da igreja não é mais o arrependimento, e sim a conveniência. Agora não há mais risco em ser cristão. As massas correm para a igreja, mas entram sem conversão. E não tarda para que a igreja seja dominada, contaminada e a teologia da igreja sofra misturas e adulterações. Não tardou para que a igreja perdesse sua pureza doutrinária e sua fidelidade a Cristo. Não tardou para que a igreja se desviasse da verdade. Estabeleceu-se uma disputa de poder entre as 5 principais cidades do império: Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria no Egito, Antioquia da Síria, a maior cidade do mundo, e Jerusalém. Os bispos dessas igrejas começaram a disputar quem era mais importante, quem tinha proeminência e quem tinha jurisdição espiritual sobre os demais. Dessa maneira, no ano 604 da era cristã, o imperador romano Focas declara o bispo de Roma, Gregório I, como bispo universal com jurisdição espiritual, não só sobre sua congregação em Roma, mas com jurisdição sobre todos os outros bispos, sobre todas as outras igrejas em todos os lugares da terra. Gregório I recusou a proposta do imperador Focas e disse: quem aceitar esse título de bispo universal será considerado um anticristo. Gregório I rejeitou a oferta, mas seu sucessor, Bonifácio III, no ano 607, recebe esse título. Começa então a instituição do papado romano, quando o Papa passa a exercer uma autoridade jurisdicional sobre todas as igrejas chamadas cristãs da época. Vamos dividir agora a história didaticamente, apenas para entendermos melhor. Chamamos os 5 primeiros séculos da igreja do período da patrística, o período dos pais da igreja.
Esse período, os 5 primeiros séculos, foi um período importantíssimo. Por quê? Porque foi o grande período das definições doutrinárias da Igreja. No ano 325, o então imperador Constantino convoca o primeiro concílio geral da Igreja em Nicéia. Por quê? Porque lá em Alexandria, no Egito, um presbítero chamado Ário estava disseminando na Igreja uma grave heresia, o falso ensino de que Jesus Cristo não era coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, ou seja, Jesus Cristo não era verdadeiramente Deus. Para dirimir essa importante questão doutrinária, o Concílio de Nicéia é convocado. Atanásio, um grande líder cristão, firmado na verdade, rebate as teses heréticas de Ário e fica definida a doutrina da divindade de Jesus Cristo. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mais tarde, em 381, foi necessário convocar outro concílio. Sabe por quê? Porque o homem tem a tendência de ir para os extremos. Começou-se a dar tanta ênfase à divindade de Cristo que sua humanidade ficou esquecida. E no Concílio de Constantinopla foi preciso estabelecer que Jesus Cristo também é perfeitamente homem. Em 451, no Concílio de Calcedônia, essas duas verdades foram salientadas. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, mas Jesus Cristo tem duas naturezas numa única pessoa, ou seja, ele é divino humano. É bom ressaltar que talvez um dos sínodos mais importantes da Igreja nesse período aconteceu em Cartago, em 416. Na ocasião, Agostinho de Hipona, o grande líder dos pais da Igreja e o grande intérprete do cristianismo nesse período, exercerá importante papel. Aquele que foi considerado o maior teólogo de todos os tempos, fonte onde vão beber João Calvino, Lutero e outros reformadores, precisa enfrentar o grande herege que surge no século V, chamado Pelágio. O falso ensino pelagiano consistia basicamente no seguinte: a queda de Adão não nos atingiu e você e eu somos tão livres como éramos antes da queda. Na verdade, o homem não está corrompido pelo pecado, tem livre-arbítrio absoluto. Assim como Adão tinha antes de pecar. Portanto, é o homem quem escolhe Deus e não Deus quem escolhe o homem. Pois bem, Agostinho, firmado nas Escrituras, refutou as teses de Pelágio e a verdade de Deus então triunfou. Porém, meus irmãos, logo depois do século VI ao século V, cerca de 1000 anos, portanto, entramos no que chamamos de Idade Média, o período das trevas, ou, como alguns dizem, o período da escolástica. Foi nessa época que houve a ascensão e o fortalecimento do papado romano, tanto político e econômico como religioso. Foi nesse período também que o papado se corrompeu ao extremo. No ano 853, o bispo de Roma lança mão de um artifício, de um documento que, segundo Rui Barbosa, foi a maior mentira religiosa já proclamada em um concílio papal em toda a história da Igreja. As falsas decretai, um documento forjado para referendar, para pôr o selo da antiguidade no papado romano. E esse documento forjado, fabricado, mentiroso, deu legitimidade ao papado, retrocedendo ao primeiro século, ao apóstolo Pedro, declarando à Igreja que o primeiro Papa não fora Bonifácio III, no ano 607,
mas que a instituição do papado remontava ao primeiro século. Pedro teria sido, então, o primeiro papa. Essa mentira entrou no direito canônico e perdurou em toda a história da Igreja por mais de 1000 anos.